Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você neste momento, por nós. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença agora. Eu sei que Tu estás aqui. Nós clamamos pela manifestação da Tua presença. A Tua palavra, Senhor, vai ser pregada neste momento. E a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é poderosa. Eu te peço agora, Espírito Santo, toma esse ambiente, toma esse lugar. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fique à vontade agora, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós. Deixa o Espírito Santo falar com você neste momento. Deixa ele encontrar espaço no seu coração. Deixa ele encontrar espaço. Talvez você veio aqui assistir um louvor. Talvez você veio aqui ouvir um homem falar. Mais importante do que isso é que o Espírito Santo quer falar diretamente com você. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Encontra espaço aqui, Espírito Santo. Encontra espaço em nós, Espírito Santo. Toma esse ambiente agora. Toma as nossas vidas agora. Agora, Espírito Santo, vem. Nós te damos espaço. Não tem a ver com o que um homem faz, não tem a ver com uma placa, não tem a ver com uma denominação. É tudo sobre você, Jesus. O Senhor conhece cada necessidade aqui, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa nessa manhã, precisa ouvir da sua parte. Então vem Espírito Santo. Vem fazer aquilo que só você pode fazer, Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei como o seu coração chegou aqui neste lugar, mas eu sei como você vai sair aqui dessa porta. Pessoas serão curadas aqui nessa noite, nessa manhã. Pessoas serão alcançadas aqui nessa manhã. Os olhos de muitos se abrirão aqui nessa manhã. Abre os olhos, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está pronto aí para receber mais uma porção da palavra de Deus? Aleluia. Essa manhã, queridos, eu queria falar com vocês sobre ajustando a visão. Ajustando a visão. Por isso eu preciso que você abra os seus olhos realmente para aquilo que Deus tem para mostrar para você e falar com você aqui nessa manhã. Quando nós falamos sobre visão, talvez a gente não entende esse linguajar dentro da palavra de Deus. E eu gostaria aqui de forma bem objetiva falar sobre a diferença entre vista e visão. É praticamente a mesma coisa, sim, mas para que você possa entender aonde eu quero chegar nessa manhã, põe para mim o próximo slide, por favor. Eu quero falar com você sobre vista e visão. Vista é o que os seus olhos estão vendo neste momento. Você abre os seus olhos, você vê algo. Mas visão é aquilo que o seu coração está vendo. Vista, você abre os seus olhos carnais, os seus olhos naturais,
E aí você então consegue descrever aquilo que os seus olhos estão vendo à sua volta. Visão não. Visão é quando você abre os olhos do seu coração e você passa a enxergar além daquilo que os seus olhos carnais podem ver. Vista, queridos, é a realidade diante dos seus olhos, é a realidade daquilo que os seus olhos estão vendo. Mas visão é a realidade daquilo que o seu coração acredita, daquilo que o seu coração está vendo. A vista pode ser o agora, a vista é o presente agora. Quando você abre os seus olhos, você enxerga o presente. Mas visão é quando você abre os olhos do seu coração e enxerga o futuro. Isso é visão. Vista é aonde você está nesse exato momento. Visão é aonde você quer chegar no futuro. Amém, queridos? Essa pode ser, perdão, a diferença entre vista e visão. Vista, o que os nossos olhos naturais estão vendo, mas visão é aquilo que os nossos olhos espirituais podem ver. E falando sobre visão, existem dois aspectos a respeito de visão. O primeiro aspecto é como você vê a vida, é como você enxerga o todo da sua vida. Esse é o primeiro aspecto da visão. E o segundo aspecto é como você se vê na vida. O primeiro aspecto da visão é como você vê a vida, e o segundo é como você se vê na vida que você tem. Esses dois pontos, queridos, pode mudar totalmente a sua história. A maneira como você vê a vida e a maneira como você se ver na vida. Isso pode mudar a sua história, isso pode mudar o seu destino, porque tudo vai depender do seu ponto de vista, tudo vai depender da sua visão, tudo vai depender como você enxerga as coisas. Tudo que você vai alcançar no futuro depende do seu ponto de vista hoje. Os lugares que você vai alcançar e pisar no seu futuro depende de como você vê esses lugares hoje. Tudo que você vai conquistar no futuro, preste atenção que eu estou falando para você. Tudo aquilo que você vai conquistar no futuro depende do seu ponto de vista hoje, depende como você enxerga as coisas hoje. Então é por isso que essa manhã nós precisamos ajustar a nossa visão, porque tudo depende da maneira que você vê as coisas. Põe o próximo slide para mim, por favor. Tudo depende da maneira que você vê as coisas. O seu ponto de vista vai definir, primeiro, o que você vai ser. A maneira que você enxerga a vida, a maneira como você se enxerga na vida, a maneira como você vê todas as coisas, a sua visão, primeira coisa, vai definir quem você vai ser. Segundo, vai definir também o que você vai ter. Primeiro ser, depois ter. E o terceiro, a sua visão vai definir aonde você vai chegar. Quem está aqui comigo essa manhã? Então talvez você olha para a sua volta hoje e a sua vista está vendo a realidade, mas eu quero instigar o seu coração nessa manhã a abrir os seus olhos espirituais e começar a enxergar aonde, o que você vai ser, o que você vai ter e aonde você vai chegar. É isso que Deus deseja para as nossas vidas, é que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais e começar a enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais e naturais estão vendo. Então talvez hoje você está passando por alguma luta, dificuldade, algum problema. Deus trouxe você aqui nessa manhã para fazer você enxergar além daquilo que os seus olhos estão vendo. Deus trouxe você aqui nessa manhã, eu vou falar de novo. Deus trouxe você aqui nessa manhã para enxergar muito além daquilo que os seus olhos estão vendo, para enxergar muito além das circunstâncias que os seus olhos estão vendo, para enxergar muito além daquilo que você está vivendo na sua vida. Deus quer que você veja além, e isso é ter uma visão
ajustada, é enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. É por isso que o tema de hoje é: precisamos ajustar a nossa visão. Ajustando a visão. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, Deus trouxe você aqui nessa manhã para ajustar a sua visão. Próximo slide, acompanha aí comigo. Próximo slide. Deus trouxe você aqui para ajustar a sua visão. Você não é o que os seus olhos estão vendo. Você não é a circunstância que os seus olhos estão vendo. Você não é o problema que você está enfrentando. Você é muito além daquilo que você está passando hoje, amém? Nós precisamos ajustar nossa visão. E eu quero falar sobre isso hoje. E entendedores entenderão aonde eu quero chegar. Você vai precisar ajustar a sua visão para você entender aonde eu quero chegar. Não é que tem mensagens subliminares aqui hoje, mas entendedores entenderão aonde eu quero chegar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1. Números 13, verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia de papel ou sua Bíblia eletrônica, ou nos acompanhar aqui no telão. Mas abra o seu coração, meu irmão. Deus quer falar com você e comigo nessa manhã, amém? Números 13, verso 1. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar, o que está escrito aí na sua Bíblia? A terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Olha só, Moisés recebe uma ordem de Deus, escolhe alguns espias, mas não é qualquer um não. É quem é chefe, é quem está na ponta, é quem tem governo, é quem exerce governo, é quem tem influência. Deus falou assim: Moisés, escolhe, seleciona esses homens, um de cada tribo. Tinha 12 tribos de Israel. Selecione chefes dessas tribos e envia eles para a terra que eu prometi para vocês. E aí então Moisés obedeceu, e todos eles eram chefes dos israelitas. Não eram qualquer homens, eram homens capacitados, eram homens renomados, eram homens que foram escolhidos para ocupar aquelas posições. Agora vai comigo no verso de número 16. O texto continua dizendo assim, ó: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Deus mudou o nome de Josué. Era Oséias, passa agora a ser Josué. Todo mundo conhece Josué, amém, queridos? Um grande conquistador, conquistou muitas terras, obedeceu o chamado de Deus. E aí no versículo 17 diz assim, ó: quando Moisés os enviou para espiar Canaã, Moisés disse assim, ó: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Mas o mais importante de tudo, Moisés disse: sejam corajosos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, seja corajoso. Moisés disse para ele, ó: vocês vão lá espiar a terra, ajusta a visão, porque você vai lá espiar a terra.
olha tudo isso. Moisés deu uma lista para eles: avalia, olha bem, abra os seus olhos, porque você está indo para a terra que Deus nos prometeu. Vocês estão indo pisar na terra que Deus nos prometeu. E aí Moisés diz assim: sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Vou pular um pouquinho, versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendiam um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Quantos dias, irmãos? 40 dias. 40 dias, esses 12 espias ficaram espiando a terra. Eles andaram por todas as regiões da terra prometida, da terra que Deus prometeu dar a eles. E depois de 40 dias, eles voltaram daquela terra, com muitos frutos daquela terra. Eles obedeceram a voz de comando de Moisés. Mas olha o que diz no verso 26. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o que, gente? Primeira coisa que eles fizeram: os frutos. E o texto diz que o cacho de uva era tão grande, mas tão grande, que precisou de 2 para carregar. Eles penduraram o cacho de uva numa ripa, vamos dizer assim. E aí eu imagino que um ia na frente e outro ia atrás, e o cacho de uva aqui pendurado, fora os outros frutos, porque o povo precisava ver. O povo precisava ter a sua visão ajustada a respeito daquilo que Deus tinha para eles, a respeito da terra prometida. Então eles fizeram questão de obedecer a voz de comando de Moisés. Trouxeram os frutos, porque aqueles frutos iam encher os olhos daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo. E aquele povo ia acreditar: Deus tem uma terra nova para nós, Deus tem uma terra que emana leite e mel. Aquele povo precisava ter a sua visão ajustada para crer no sobrenatural de Deus, para crer o lugar aonde Deus estava levando eles. E eles fizeram isso. E aí versículo 27 diz assim: deram o seguinte relatório a Moisés. Olha só o relatório: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui o que, gente? Flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo de lá, que vive lá, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas, vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então, Calebe, quem, gente? Calebe, fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Verso 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório, o que, gente? Negativo, acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vivem são grandes, de grandes estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Outra versão, uma versão mais atualizada, eu gosto dessa versão também, que diz assim no versículo 33: também vimos ali gigantes.
os descendentes de Anak. Perto dele nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. O que eu quero chamar a atenção sua para essa história é que aqui nesse contexto, Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés foi levantado por Deus para ir para a terra do Egito e libertar aquele povo de lá. Deus já tinha feito muitas coisas, Deus já tinha feito muitos milagres, eles já tinham ultrapassado lá o mar vermelho, né, que se abriu e passaram lá pelo mar que se dividiu, que se partiu ao meio. Tantas coisas já tinham acontecido. Moisés, um homem usado por Deus, e tantos milagres sobrenaturais, palavras, promessas de Deus, que Deus tiraria eles do Egito, que Deus os levaria para a terra prometida, e aquele povo tinha ciência disso. Aquele povo tinha ciência das palavras que Deus já tinha dado a eles, que Deus tinha prometido a eles. Quem tem promessas de Deus aqui? Deus tem promessa para todos nós. E se você não levantou a sua mão, é porque você ainda não entendeu as promessas de Deus para a sua vida. Eu vou perguntar de novo: quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Deus tem promessas para você e para a sua casa, amém? E esse povo entendia isso, que Deus tinha promessas para eles. E aí nesse contexto haviam ali 12 espias, e durante 40 dias eles fizeram um mapeamento. Eles foram lá espiar a terra que Deus prometeu a eles. Quem prometeu, gente? Deus. Não foi Moisés que prometeu, não foi Abraão que prometeu. Quem prometeu aquela terra para esse povo foi Deus. Então aqueles 12 espias foram espiar a terra que Deus prometeu a eles. E durante 40 dias eles olharam e espiaram a terra. Agora eu quero que você preste atenção aqui comigo. A terra era a mesma, os dias de permanência eram os mesmos 40 dias naquela terra, mas os pontos de vistas eram diferentes. Era a mesma terra, era o mesmo tempo, mas tinham visões diferentes. E o texto nos conta que 10 desses 12 espias, 10 deles traz um relatório pesado. O texto diz que 10 deles trouxeram um relatório negativo para o povo. 10 daqueles homens olharam para aquela terra durante 40 dias, e ao voltar para o deserto, aonde não se planta, aonde não se colhe, no deserto, no meio do nada, eles trazem um relatório negativo. Porém 2 trouxeram um relatório totalmente diferente. Enquanto 10 vêm com muito medo dizendo: lá é uma terra de muitos gigantes, lá tem jebuseus, amorreus, cananeus, cheios de eus. 2 desses espias olham para Moisés e falam: Moisés, não dê ouvidos para o que eles estão falando. Caleb, usado por Deus, olha para Moisés e fala assim: nós vamos subir. Com muito ânimo no seu coração, Caleb olha para Moisés e fala assim: mediante tudo isso que eles estão falando, eu digo para você, não dê ouvido a eles. Nós vamos subir, porque certamente nós vamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento desse contexto. A terra era a mesma, o clima era o mesmo, o tempo era o mesmo, mas por que os relatórios eram diferentes? Por que 10 falam uma coisa e 2 falam outra? Primeira coisa, põe aqui para mim, por favor. Quem não tem visão não enxerga além dos problemas. Pega isso para a sua vida. Por que é que 10 falam uma coisa e 2 falam outra? É porque quem não tem visão não enxerga além das dificuldades e dos problemas que estão diante dos seus olhos. Enquanto 10 só apontava as dificuldades, enquanto 10 só falava que não ia dar certo, enquanto 10 falava algo negativo, tinha 2
tinha dois que olhou além dos problemas e das dificuldades. Eu creio que até o final desse culto aqui, em nome de Jesus, nós não vamos ter só dois aqui que vão olhar além dos problemas, mas nós vamos ter um povo que vai além das dificuldades, que olha além dos problemas, que consegue olhar além das circunstâncias que os seus olhos naturais estão enxergando. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Queridos, quem não tem visão não enxerga além dos problemas. Cada um ali tinha uma visão diferente. E de novo, o problema não estava na terra. A terra era boa, a terra dava frutos. O texto diz que a terra dava leite e mel. Então o problema não estava na terra. Tem pessoas que acham que o problema é a terra, gente. Tem pessoas que acham que o problema é o Brasil. Tem pessoas que acham que o problema é a esposa. Tem pessoas que acham que o problema é os filhos. Tem pessoas que acham que o problema é o dono da empresa. Tem pessoas que acham que o problema é o cliente. Amplia a sua visão aqui comigo. Tem pessoas que acham que o problema é o casamento. Não devia ter casado. E essas pessoas não conseguem enxergar além do problema. O maior problema não é o espaço geográfico que você se encontra hoje, querido. O maior problema é que você talvez tirou a sua visão de Deus para colocar a sua visão na circunstância. E você não consegue enxergar além do problema. E por isso o seu coração está cheio de medo. O seu coração está cheio de incertezas. Por quê? Porque você tirou os seus olhos de Deus. Você tirou a sua visão de Deus para colocar a sua visão apenas no problema. Mas eu creio que nessa manhã aqui o Senhor vai ampliar a sua visão. Eu creio que nenhuma terra vai amedrontar a sua vida. Eu creio que nenhum gigante que aparecer diante de você vai amedrontar você para que Deus possa cumprir as promessas de Deus na sua vida e na sua casa. Sabe por quê, queridos? Quem não tem visão em Deus não vai enxergar além dos problemas. Eu já ouvi pastor aqui em Nova Odessa dizer assim, ó: igreja em Nova Odessa não dá certo. Eu já ouvi. Eu já ouvi pastor assim, ó: fechei a igreja lá de Nova Odessa. Tem várias igrejas. Eu já ouvi pastor falando assim, ó: fechei a igreja em Nova Odessa, porque em Nova Odessa a igreja não vai para frente. Eu já ouvi pastor dizendo que igreja em Nova Odessa não cresce, que igreja em Nova Odessa não se torna relevante. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha para a igreja que está aqui com você hoje. Eu estou diante de uma igreja que consegue dizer que isso é uma mentira do diabo. Igreja em Nova Odessa dá certo sim. Igreja em Nova Odessa cresce sim. Igreja em Nova Odessa pode se tornar relevante sim. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? O problema não é a terra. O problema não é o povo. O problema não é a cidade. O problema é como você enxerga as coisas. E você está achando que o problema está no seu marido. Você está achando que o problema está nos seus filhos. Você está achando que o problema está no seu emprego. Quando talvez o problema está na maneira que você está enxergando as coisas. Talvez o problema está na sua visão. Eu não estou falando aqui que o problema não é real. O problema é real. Mas é preciso enxergar além do problema, queridos. Os gigantes existem sim, mas a sua visão precisa ser maior que o gigante, amém? O seu propósito precisa ser maior que os gigantes. O chamado de Deus na sua vida precisa ser maior que os gigantes. O propósito que Deus tem para você precisa ser maior que os gigantes. A empresa que Deus te deu precisa ser maior que os gigantes, amém? E aí eu quero, mediante esse contexto dos 12 espias, eu quero declarar que quem se destaca não é quem vê o problema,
Quem se destaca é quem consegue enxergar além do problema. É quem consegue enxergar a solução em meio a tantos problemas. Sabe por que enxergar problema todo mundo enxerga? Até o Arthur, que é meu filho, que anda comigo, que vem para a igreja, até ele de vez em quando aponta alguns problemas da igreja. Até ele fala: pai, e aquilo ali, pai, não é estranho? Um menino de 7 anos, ele é capaz de apontar os problemas. Então o destaque não é para quem enxerga os problemas, irmão. O destaque é para quem consegue enxergar soluções em meio aos problemas. A fé, ela não nega a realidade. A fé não nega os problemas. A fé não nega aquilo que você está passando hoje. Presta atenção nisso aqui. Olha para mim. A fé não nega aquilo que você está enfrentando hoje. Mas a fé faz você acreditar que Deus tem algo sobrenatural e faz você enxergar além do problema que você está enfrentando. Então a fé não vai declarar: está doendo. Não está doendo. A fé vai declarar: está doendo, estou enfermo, mas eu creio na cura de Jesus Cristo para a minha vida. A fé não vai falar assim: não, eu estou todo endividado, não sei o que eu vou fazer. Não, a fé não faz isso. A fé não nega que você está endividado. A fé declara: eu estou passando por um momento de crise financeira, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu vou ajustar a minha visão financeira e Deus vai me fazer sair desse problema. A fé não nega a realidade. A fé faz você enxergar além do problema, além da realidade que os seus olhos podem ver. Então a maioria das pessoas, o problema não é o lugar que elas estão ocupando, mas é como elas estão vendo o problema. Elas só veem o problema. Tem gente que reclama: não está chovendo, o tempo está muito seco. E aí começa a falar: Deus, manda uma chuvinha. Aí começa a chover, tem que sair de casa. Ixi, está chovendo, hein? Tem que pôr a capa lá para andar de moto. Tem que usar guarda-chuva. Ixi, as roupas no varal agora. Mas até semana passada você estava orando por chuva. Por quê? Não tem chuva, é um problema. Talvez você reclamava que andava de ônibus. E aí você estava lá no ônibus, entrava naquele ônibus lotado de gente, um cheiro de suvaqueira, e demorava para chegar em casa do serviço. Ia batendo com a cabeça na janela, um sofrimento. E aí começava a falar assim: olha só o que eu estou enfrentando, Deus. Eu preciso de um carro, eu preciso comprar uma moto, eu preciso fazer alguma coisa. E aí então acontece: compra o carro, compra a moto. Aí vai, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses. Nossa, que gasolina cara. Nossa, quanto imposto para pagar. Por quê? Porque só vê problema. Não consegue enxergar além do problema. A pessoa estava desempregada, chorava na igreja: eu preciso de um emprego, Senhor, me dá um emprego. Aí Deus dá um emprego, a pessoa vem e testemunha: Deus abriu uma porta de emprego, eu pedi, Ele me deu. Aí vai, 1 semana vai bem, 2 semanas vai bem, 3 semanas, aí 1 mês começa: nossa, esse lugar também não é muito bem assim que eu queria, que eu planejava. Ué, mas não foi Deus que abriu a porta? Não era um problema estar desempregado? E agora que você está empregado, agora é um outro problema. Agora o problema são os amigos que estão lá. Agora o problema é o chefe que é muito duro. Agora o salário que é muito pouco, mas antes não tinha nada. Está entendendo aqui comigo? Tem pessoas que só conseguem ver problemas e acabam absorvendo só coisas negativas, só conseguem enxergar o lado negativo da vida. Esses 10 espias só conseguiram enxergar os problemas daquela terra. Esses 10 espias só conseguiam criticar os desafios que tinha naquela terra. Eles só conseguiam pensar: vocês são doidos, vocês vão nos matar, vocês vão arrumar problema para nós. Você não pode ficar só olhando para os problemas, queridos. Você tem que colocar a sua visão em Deus e entender: vai dar certo. Por quê? Porque eu estou na visão de Deus. Os meus olhos naturais estão enxergando outra coisa, mas os meus olhos espirituais estão crendo que Deus tem algo sobrenatural e tudo vai dar certo. Deixa eu perguntar algo para você nessa manhã. Na terra que eles foram espiar, tinha gigantes ou não tinha? Mas por que Caleb disse: nós vamos subir para lá? Por que Caleb olhou diante
daqueles 12 homens diante do povo que estava ali reunido e falou assim: nós vamos subir. É porque ele olhou além do problema. Ele não ficou com seus olhos no problema, ele colocou os seus olhos na promessa que Deus tinha para eles. Deus trouxe você aqui nessa manhã para tirar os seus olhos do problema e colocar os seus olhos na promessa de Deus. Ah, mas está demorando demais, parece que nada vai para frente. Queridos, quem não tem visão só olha para o problema, mas quem tem visão em Deus, sabe que o problema existe, sabe que tem gigante lá, mas sabe que maior que o problema é a promessa de Deus, que Deus vai cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos, de 12, só 2 conseguiram enxergar a promessa. 10 só viram os problemas, 2 viram a solução em meio aos problemas. É por isso que pessoas conquistam o que nós muitas vezes não conquistamos. É porque aquelas pessoas que conquistaram olharam para os problemas e acharam uma solução em meio aos problemas, enquanto nós só olhamos os problemas. É por isso que tem gente dando certo na vida, é por isso que tem gente deslanchando, é por isso que tem gente conquistando. É porque olha além do problema. A maioria via problema, a minoria enxergava a promessa. A maioria falava: não vai dar certo. A minoria falava: vamos para cima, vamos subir, vamos conquistar. Entendedores entenderão. Sabe por que a minoria ganhou? A gente sabe, Israel conquistou, o povo foi para cima, o povo guerreou. A gente sabe disso, já sabe da história. Mas sabe por que aconteceu? Porque eles olhavam para a promessa, enquanto os outros olhavam só para o problema. Deixa eu falar algo para você nessa manhã, para encerrar esse primeiro ponto. Deus está do lado de quem acredita na promessa, e não de quem só enxerga o problema. Leve isso aqui para sua casa hoje. As promessas de Deus se cumprem na vida de quem olha para a promessa, de quem ajusta a sua visão para a promessa, e não de quem só enxerga o problema. Segundo, quem não tem visão traz divisão. Vira para a pessoa do seu lado e fala isso aí para mim. E como isso precisa ser pregado numa igreja? Quem não tem visão, irmão, sabe o que vai fazer? Só vai dividir. Quem não tem visão só traz divisão. Vai comigo no próximo capítulo, por favor, de Números 14. Números 14. A história continua. E a história diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha só. Por causa de 10 que não estavam olhando para a promessa, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no deserto, quem dera no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair à espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Verso 4. Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito, voltaremos para a escravidão. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofelé, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Vira com a cara de profeta para a pessoa do seu lado e fala assim: não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de acessar as promessas de Deus para a sua vida. Não tenha medo de acessar as terras prometidas que o Senhor prometeu para você. Não tenha medo, em nome de Jesus. Versículo 10. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Ah, como eu gosto. Ah, como eu amo a palavra de Deus, gente. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Lembra no capítulo anterior que a gente leu? Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiríamos fazer isso. Aqui novamente Josué e Caleb estão do lado do líder. Aqui novamente Josué e Caleb estão acreditando nas promessas de Deus. Enquanto toda a comunidade, enquanto todo o povo falava assim: ó, não vai dar certo, nós vamos morrer, os nossos filhos morrerão. Tinha dois que falava: vai dar certo, Deus está conosco. Apenas não se rebele. Apenas não vai contra aquilo que Deus tem para nós. Deus vai nos abençoar e nós vamos conquistar. Deus trouxe você aqui nessa manhã. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Pare de olhar para os problemas, comece a olhar para as promessas de Deus. Deus trouxe você aqui para dizer: vai dar certo. Continue, persevere, continue andando em direção às promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai conquistar em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Mas uma coisa é fato: quem não tem visão, traz divisão. Põe aqui para mim, por favor, no telão. Quem não tem visão vai dividir. E uma casa dividida não prospera. É por isso que lá na sua casa talvez o marido está com a visão certa, mas a esposa não está. Vai dividir. É por isso que os pais têm uma visão, os filhos têm outra. Vai dividir. É por isso que na empresa, você fez aliança, fez uma empresa junto com outra pessoa, é sócio de alguém. Você olha para um lado, o seu sócio olha para o outro. Vai dividir, porque quem não tem visão, traz divisão. Mas Caleb fez calar o povo, como diz o texto. Sabe por que o Caleb fez calar o povo? Porque aonde tem um homem de visão, quem não tem visão, não pode dar palpite. Se você não tem visão, irmão, sabe a melhor coisa que você pode fazer? É se calar. Moisés tinha que escolher quem ele ia ouvir, a maioria ou a minoria. Moisés tinha que escolher: eu vou ouvir 10 ou eu vou ouvir 2. Talvez você ouviu a maioria na sua vida, a maioria que falava: não vai dar certo, você está ficando louco, você vai tentar e vai desistir. E você ouviu as vozes da maioria e não acreditou na minoria. Moisés precisou escolher: ou eu escolho a maioria, ou eu vou escutar a maioria, ou eu vou escutar a minoria. Ou eu vou escutar quem tem visão, ou eu vou escutar quem não tem visão e vou causar uma divisão. Você tem todos os dias a oportunidade de ouvir a voz de Deus e andar na visão que Ele tem para você. Ou você vai ouvir a minoria e vai se dividir do propósito de Deus para a sua vida, e vai se dividir das promessas de Deus para a sua vida. Quem você vai ouvir? Porque quem não tem visão, traz divisão. Quem não tem visão, é melhor se calar. De novo, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: se você não tem visão, é melhor ficar quieto. Deixa eu falar algo para você: nunca deixe o medo da maioria acabar com a coragem da minoria. Olha aqui para mim.
Vou falar de novo. Nunca deixe o medo da maioria acabar com a coragem da minoria. Não é porque a maioria não crê que você vai parar de crer. Talvez lá dentro da sua casa seu marido ainda não é crente. Talvez todo mundo olhe e fale assim: ele não tem mais jeito. A maioria fala assim: desiste, mulher, para de orar. Não é porque a maioria não crê que você vai parar de crer. Não é porque a maioria está falando assim para você: não vai dar certo, os seus sonhos, os seus projetos não vai dar certo. Não é porque a maioria disse que não vai dar certo e não crê que você vai parar de crer nas promessas de Deus para a sua vida. Você não nasceu para ser influenciado, querido. Você não nasceu para ser influenciado pelo medo. Você nasceu para ser influenciado pela promessa de Deus na sua vida. Você nasceu para influenciar. Caleb fez todo mundo se calar. Nós vamos subir. Porque quem não tem visão causa divisão. Põe a imagem aqui para mim, por favor. Essa semana eu me deparei com essa imagem aqui. Se eu não me engano foi o André Valadão que postou. Deus te dá uma visão. E quando Deus te dá uma visão, os olhos naturais não estão vendo. E se você não tomar cuidado com quem você compartilha, muita gente vai olhar para você e vai falar assim: não vai dar certo. Porque foi Deus que te deu essa visão. E aí o ser humano tenta entender a visão que Deus te deu, não vai conseguir. E na maioria das vezes é isso que acontece. Deus te dá uma visão. Olha quem apoia. Ninguém. No caso de Moisés, Deus deu uma visão para ele. Mas no caso de Moisés tinha 2. Glória a Deus por ele, já tem 2, tá bom. Mas olha o que acontece na maioria das vezes. Deus te dá uma visão e apoio. Ninguém. Todo mundo fala: vai dar errado, não vamos morrer. Mas aí você obedece à visão de Deus. Passa um tempo, dá certo, você conquista, começa a crescer. Os aplausos, os parabéns. Ai, que bom. Mas a mesma pessoa que está lá te aplaudindo, falando parabéns, é o mesmo que falou assim para você: não vai dar certo, viu? Então tome cuidado com quem você compartilha as visões que Deus te dá. Toma cuidado com quem você compartilha as promessas de Deus. Porque gente para falar que não vai dar certo tem bastante, mas gente para apoiar é pouco. Gente para andar na visão que Deus te deu é pouco. Por isso valoriza. Se alguém olhar para você e falar assim: ó, eu estou junto com você, eu acredito nas promessas de Deus, vamos subir. Você precisa se apegar nessas 2 pessoas e falava: vamos. Nós somos minoria, mas vamos, porque Deus está do lado de quem acredita nas promessas e não de quem acredita só nos problemas. Terceiro, quem não tem visão não constrói legado. Quem não tem visão não constrói legado. Como assim, pastor? Você pode até construir uma herança nessa terra, mas é só quem tem visão que constrói um legado e deixa um legado nessa terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Kleber. Você lê Bíblia, Kleber? Fala para mim o nome de um dos 10. Mas você não lê Bíblia? Cadê os pastores? Pastor Renan, fala para mim o nome de um dos 10 que falou que não ia dar certo. Fala para mim. Você não lembra? Vou perguntar para a pastora Brumestre. Fala para mim o nome de um dos 10. Um só, dos 10. Fala para mim. Ninguém sabe? Ninguém sabe o nome dos 10. Mas Charles, fala para mim o nome dos 2. Quem? Josué e Caleb. Sabe por que ninguém lembra dos 10? Está escrito. Se você for no 13, está escrito, irmão. Está na Bíblia. Fala o nome de um por um. Cada um representava uma tribo de Israel. Mas ninguém sabe falar o nome dos 10. Ninguém sabe falar. Mas tem 2 que todo mundo conhece a história. Quem que é esses 2? Josué e Caleb. Sabe por quê? Quem não tem visão não constrói legado.
Um dia nós vamos passar dessa terra. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade, amém? Mas o Senhor tem nos chamado para construir uma história. O Senhor tem nos chamado para deixar um legado nessa terra. Igreja Conviva, precisamos ajustar a visão. Não tem a ver com o momento, não tem a ver com algo passageiro, tem a ver com a eternidade, tem a ver com aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações. Por isso ajuste a sua visão, porque quem não tem visão não constrói legado. O tamanho da nossa visão define o tamanho da nossa história. Eu quero dizer para você, Igreja Conviva, nós estamos construindo uma história, nós estamos construindo um legado. Eu não sei se você faz parte disso, mas eu preciso de no mínimo 2 pessoas aqui nessa manhã para dizer e concordar comigo: nós estamos construindo um legado, nós estamos construindo uma história. Não vai parar em nós aquilo que Deus está fazendo, não vai parar em nós as promessas que Deus tem para nós, vai passar de geração em geração. Os nossos filhos vão conhecer, os filhos dos nossos filhos vão conhecer, porque quem tem visão deixa um legado aqui nessa terra. Quem tem visão constrói algo para a eternidade. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quem não tem visão não faz história, irmão. Quem não tem visão não deixa a sua marca. Pare de ter uma visão medíocre, ajuste a sua visão. E quarto e último, quem não tem visão morre no deserto. Quem não tem visão morre no deserto. Olha só o que diz em Números 14. Nós já começamos a ler. Parei no verso 10. No verso 16 diz assim: o Senhor, olha só o que diz, não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os abateu no deserto. O Senhor não conseguiu levar. Porque o Senhor não é grande? O Senhor não é bom? O Senhor não é perfeito? Como é que Deus não conseguiu? Escuta assim: o Senhor não conseguiu, porque existia um povo que não tinha visão. E quem não tem visão morre no deserto. Versículo 23: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Versículo 24: mas ao servo Calebe, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Versículo 30, mais para baixo aí: nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto quem? Exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que não seriam tomados como despojo, ou que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Versículo 32: os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Meu Deus, quem não tem visão morre no deserto. Pode voltar aqui para mim, por favor. Quem não tem visão morre no deserto. Você só vai acessar as promessas que Deus tem para você se você ajustar a sua visão, se você mudar a maneira de olhar para as situações e para as circunstâncias. Você só vai acessar as promessas de Deus para a sua vida se você olhar para os problemas de forma diferente. Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: você não vai morrer no deserto. Eu vou falar de novo:
Eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que está diante de você. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua família. Mas Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: você não vai morrer no deserto. Você pode estar passando pelo deserto. Você pode estar enfrentando os gigantes do deserto. Você pode estar enfrentando os problemas do deserto. Mas Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: você não vai morrer no deserto. Ajuste a sua visão. Ajuste o seu foco. Pare de ficar falando que isso não é para mim. Pare de ficar falando que as promessas de Deus para a sua vida já se foi. Pare de ficar falando que um dia aquilo que Deus prometeu para você já se foi. Pare de desistir das suas promessas. Comece a acreditar naquilo que Deus tem para você. Nós, Igreja Conviva, precisamos acreditar nas promessas que Deus tem para nós. Porque do mesmo jeito que a terra tem gigantes, do mesmo jeito os frutos daquela terra também são grandiosos. Não tem como só um carregar os frutos daquela terra. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: você não vai morrer no deserto. E quando você pisar na terra prometida e começar a colher os frutos daquela terra, você vai precisar de muita ajuda para carregar os frutos que Deus vai dar na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem crê nessa verdade, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Oh, rabadassoro, carabadabadas. Você não vai morrer no deserto, porque nessa manhã Deus está ajustando a sua visão. A sua vitória é do tamanho da sua luta. Quanto maior a luta, maior a vitória. E para aplicação, põe aqui para mim por favor. Primeira aplicação: ajuste o foco da sua visão. Ore ao Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, ajusta. O que é que eu estou olhando e isso não está me ajudando a crer nas promessas? Talvez você está olhando só para os problemas. Talvez você está olhando só para o agora. Talvez você está dando mais importância para aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Ajuste o foco. Ajuste a visão do seu coração. Comece a enxergar o futuro que Deus tem para você. Comece a enxergar o futuro que Deus tem para essa igreja em nome de Jesus. Comece a enxergar a terra prometida que Deus tem para essa igreja em nome de Jesus. Ajuste o foco. Ajuste a visão. Enxerga além dos problemas. A minha oração é essa: que Deus faça você enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Ore ao Senhor nessa manhã: Senhor, me faça enxergar aquilo que você está enxergando. Me faça ver aquilo que o Senhor está vendo. Segunda aplicação: enfrente os problemas reais. Em nenhum momento Josué e Caleb negou que lá naquela terra tinha gigantes. Nenhum momento. Em nenhum momento Josué e Caleb falou assim: ó, vai ser fácil, vamos subir. Vamos subir porque vai ser fácil. Vai ser fichinho, irmão. Deus nunca prometeu para você que seria fácil. Jesus não tem essa promessa para nós, que seria fácil. Por isso que eu estou dizendo para você algo prático, aplicável na sua vida. O microfone ficou ruim. Enfrente os problemas reais. Pare de ficar enfrentando problemas que não existem. Existem problemas reais, sim, mas enfrente-os. Porque é isso que vai fazer você conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Não é fugir dos problemas, é resolver os problemas. Amém, queridos? E terceira e última aplicação: creia na promessa. Creia na promessa. Deus é fiel para cumprir. Creia na promessa. Algo prático para a sua vida: não desista das promessas de Deus para a sua vida. Mas ninguém me apoia, ninguém acredita, ninguém está comigo, meu marido não está comigo, a minha esposa não está comigo, os meus filhos não estão comigo. Creia nas promessas de Deus para você, porque um dia o nosso Deus, o nosso Pai, prometeu que enviaria Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. Jesus Cristo veio, a promessa se cumpriu. Ele pisou nessa terra, Ele andou nessa terra, Ele morreu por nós naquela cruz. Mas
mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele voltou para os céus, e existe uma promessa, que um dia Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Por isso Deus trouxe você aqui nessa manhã, para declarar: não desista das promessas, creia nas promessas que eu fiz a você, porque eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar. Oh, rabadassoro, carabadassere, carabadas. Xarabadassoro, carabadas. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Qual é a terra que Deus te prometeu? Qual é a terra que Deus falou com você? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? E talvez gigantes apareceram, problemas apareceram, circunstâncias surgiram, e talvez você está sendo levado para desistir das promessas. Talvez Deus falou para você: não vai dar certo. Talvez pessoas falaram para você: não vai dar certo. Deus trouxe você aqui nessa manhã para ajustar a sua visão e declarar: vai dar certo sim.